Vamos dar continuidade aqui, pessoal, tá bom? Já no vídeo anterior já expliquei para vocês sobre microbiologia, o conceito, né? Parasitologia, nós falamos de endoparasita, ectoparasita, transmissão direta e indireta, pandemia, endemia, epidemia e surto, correto? Então nós vamos falar agora de vetores, agente patogênico e hospedeiro, tá? O que conceituamos na microbiologia e na parasitologia como vetores? Vetores são animais, né, que transmitem ou levam alguma doença para o organismo de um ser humano, tá? Isso são vetores. Só que a transmissão da doença desses vetores, né, que podem ser pulga, rato, carrapato, mosquito e etc., que são parasitas, né, ou animal, que transmitem a doença para o organismo humano, muitas das vezes, nem toda a transmissão de um vetor é de forma direta, por contato direto, tá? Todo vetor que é um parasita ou um animal, né, pernilongo, pulga, carrapato, rato, mosquito, a transmissão desse vetor para o organismo humano é de forma indireta, tá ok? Então, vetor são animais ou parasitas que transmitem para o ser humano uma determinada doença. Essa transmissão não ocorre de forma direta, em sim de forma indireta. Lembrando do vídeo anterior, transmissão direta e transmissão indireta. A indireta precisa dessa caneta para chegar ao meu corpo para me contaminar. A indireta não, só pelo contato, só pelo ar que eu respiro, só pela fala, eu já tenho a transmissão da doença no meu corpo, tá? Então isso é vetor, tá? Vetor são animais ou parasitas que transmitem a doença para o organismo humano de forma indireta, não de forma direta. Agente patogênico ou agente etiológico, ou agente infeccioso, é um micro-organismo, tá? Principalmente as bactérias e os vírus, que produzem no organismo humano uma doença ou um processo infeccioso, tá? Como nós estamos falando da parte da enfermagem, não da parte de biologia, nem de zoologia, eu vou dar um exemplo bem claro e simples para vocês. Dentro do hospital, os pacientes sofrem muito de infecção hospitalar ou infecção nosocomial, que eu vou falar futuramente para vocês. Essas infecções dentro do hospital, tanto hospitalar, né, principalmente, que é a mesma coisa de nosocomial, é causada muito por bactéria e vírus, né, por um procedimento médico ou por um procedimento de enfermagem que foi realizado de forma incorreta e levou para esse organismo desse paciente que já está fragilizado uma bactéria e um vírus. Quando essa bactéria ela fica presente na corrente sanguínea, nós falamos tecnicamente de bacteremia. Bactéria presente na corrente sanguínea. E quando há um vírus presente na corrente sanguínea, nós chamamos de viremia, tá? E esse micro-organismo chamado bactéria ou vírus, que foi o causador da infecção ou da doença, né? Eu estou dando um exemplo da infecção hospitalar, que é causada muito pelas bactérias e pelos vírus presentes dentro do hospital ou por procedimento errado que o profissional médico ou enfermeiro ou técnico faz e contamina o paciente e leva para o corpo do paciente de forma direta ou indireta essa bactéria e esse vírus, nós chamamos esse agente de agente patogênico, tá? Ou etiológico ou infeccioso, porque ele, a bactéria ou vírus, foram um causador da infecção. Então, quando existe a produção de uma infecção ou uma doença no nosso corpo causada pelo micro-organismo, principalmente as bactérias e os vírus, nós chamamos de agente patogênico, agente etiológico ou agente infeccioso, tá? E hospedeiro nada mais é que um organismo que abriga um parasita em seu corpo,
Aí é o hospedeiro. Esse hospedeiro ele pode ser definitivo ou intermediário, tá? O hospedeiro que é o organismo que abriga o parasita, tá? Ele pode ser definitivo e ele pode ser o intermediário. Por exemplo, a Taenia solium sarginata, tá? Ela pode ser proveniente da carne do porco ou da carne do boi. O boi e o porco é um hospedeiro definitivo do parasita Taenia solium, ou a vaca ou o boi da Taenia sarginata, tá? Vem da carne do porco e do boi. Eles são hospedeiro definitivo, que eles transmitem esse parasita para o nosso corpo, tá? E neles abrigam o parasita. Então, eles são um hospedeiro definitivo, ok? O hospedeiro intermediário é aquele que só vai intermediar a doença para o outro organismo, tá? Por exemplo, o mosquito barbeiro. Ele é um hospedeiro definitivo? Não, ele pode ser considerado um hospedeiro intermediário, porque através dele, a picada dele, né, a fêmea, né, deposita na corrente sanguínea o óvulo, com um parasita na corrente sanguínea, e aí causa o que? A doença de Chagas, que atinge o coração, tá? Então, voltando aqui, o hospedeiro é um organismo que abriga um parasita, tá? Em seu corpo, que vai transmitir para o ser humano uma determinada doença. Só que esse hospedeiro ele pode ser intermediário, ele vai intermediar a doença, ou ele pode ser um hospedeiro definitivo. Eu citei aqui como exemplo de hospedeiro definitivo o quê? O boi e o porco, que são causadores da Taenia solium e da Taenia sarginata, que estão presentes na carne deles, tá? Se a gente comer a carne do porco, a carne do boi, de uma forma incorreta, não realizar o procedimento correto com a higienização da carne, limpeza da carne, desinfecção da carne para ser consumida, nós podemos pegar esse parasita e desenvolver uma doença chamada Taenia solium ou Taenia sarginata, chamada ou teníase, que veio da carne do porco ou da carne do boi. Isso foi um hospedeiro definitivo, que o porco tem o parasita chamada a Taenia, que é a verme, né? Já na carne dele. Então, ele é um hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário não é aquele que só vai intermediar a doença, tá? Como, por exemplo, o mosquito da dengue, o Aedes aegypti, o barbeiro, causador da doença de Chagas. Eles são intermediários, né? Eles não são totalmente definitivos, tá? Mas existe o hospedeiro definitivo e o hospedeiro intermediário. Então, espero que vocês tenham entendido o conceito. Vetores são animais, parasitas, né? Pernilongo, mosquito, rato, pulgas, que vão causar doença a um organismo, ok? De forma indireta, não de forma direta. Agente patogênico, agente infeccioso ou agente etiológico são micro-organismos que produzem uma infecção ou uma doença no nosso corpo, principalmente as bactérias e os vírus, ok? Lembrando que bactéria presente no sangue nós chamamos de bacteremia, vírus presente no sangue nós chamamos de viremia, tá? E dentro do hospital, o que mais causa infecção hospitalar ou nosocomial são as bactérias e os vírus por procedimento inadequado do profissional de saúde, que eu vou falar futuramente no próximo vídeo para vocês. E temos um hospedeiro, que é um organismo que abriga em seu corpo um parasita. E esse parasita transmite doença para o outro organismo, tá? O hospedeiro é aquele organismo onde abriga um parasita que irá causar doença em determinado outros organismos. Por exemplo, teníase, tanto solium, tanto sarginata, vem da carne do porco ou da carne do boi. O boi e o porco é um hospedeiro definitivo, porque sempre vai estar na carne dele presente que aquela verme, né? Porque teníase é um parasita, é uma verme. Então, quando consumida de forma inadequada, nós podemos pegar essa verme no nosso corpo,
Temos o Aedes aegypti e temos o barbeiro. São 2 mosquitos, só que um causa a doença de Chagas, que é o barbeiro, e o Aedes aegypti causa a dengue e outras doenças mais. Eles são hospedeiros intermediários, vão intermediar, levar a doença para outras pessoas ou até mesmo outros animais. Então existe o hospedeiro intermediário, que ele vai intermediar a doença, porém não vai ser o definitivo. E tem o hospedeiro que é definitivo, que vai estar sempre ali presente no corpo dele, que já é do parasita, ter aquela verme, né, que é transmitida para o corpo humano. Espero que vocês tenham entendido. Mais tarde estarei postando mais vídeos para vocês. Beijo, fiquem com Deus, obrigado.